Bem-vindos, corajosos ouvintes, a mais uma viagem pelo lado obscuro da internet. Hoje, reunimos 3 histórias de terror que prometem arrepiar até os mais destemidos. Prepare-se para ouvir relatos de encontros sobrenaturais, mistérios não resolvidos e medos que se escondem nas sombras. Cada conto traz à tona a dúvida: e se a próxima vez que você olhar para trás, algo estiver lá? Então, acenda uma vela, ajuste seu cobertor e entre no clima, pois está começando a nossa maratona de creepypastas. Vamos lá! Quando comprei a casa na periferia da cidade, sabia que ela estava abandonada havia anos. Era uma daquelas oportunidades irresistíveis, uma relíquia esquecida, coberta de era, isolada de vizinhos curiosos. Perfeita para começar uma nova vida, longe do barulho e da pressão da cidade grande. Mas, já na primeira noite, percebi que havia algo errado. Enquanto me acomodava, arrumando as caixas, ouvi passos no corredor. Era impossível, eu estava sozinho. Com o coração acelerado, fui até lá, esperando encontrar algum animal perdido. Mas nada. Apenas o som abafado do meu respirar e o creak da madeira sob os meus pés. Deve ser a casa se ajustando, pensei, tentando me tranquilizar. Contudo, a sensação de que havia mais alguém comigo era opressiva, como se os próprios muros da casa estivessem respirando, aguardando algo. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram piores. Objetos mudavam de lugar quando eu não estava olhando. O abajur da sala, que tinha certeza de ter deixado no canto, aparecia no centro do quarto, enquanto o antigo relógio de parede parava exatamente às 23h59 todas as noites, apenas para recomeçar sozinho, 1 minuto depois da meia-noite. E as sombras, as sombras! Pareciam se esticar e encurtar, como se estivessem vivas, dançando nas paredes com um ritmo próprio, conforme a luz diminuía. Na terceira noite, enquanto tentava dormir, o silêncio reinava absoluto até que, à meia-noite, um sussurro suave invadiu o ar. Marcos, era tão fraco, tão perto, que senti a respiração gelada atrás da minha orelha. Me levantei num salto, girando em direção ao som, mas o quarto estava vazio. O frio na espinha se intensificava, como se uma mão invisível estivesse me segurando, me impedindo de escapar. Só foi minha imaginação, eu dizia a mim mesmo, mas a voz soava muito real. Fui até a biblioteca da cidade para pesquisar sobre a casa. Descobri que ela havia pertencido a um homem chamado Ernesto Valverde, um nome que ninguém parecia lembrar, exceto por uma notícia de décadas atrás. Ele havia desaparecido misteriosamente, sem deixar rastro. Apenas um diário, encontrado em um compartimento secreto, continha suas últimas palavras: eles me encontraram. As palavras ecoavam na minha mente, sem explicação. Quem eram eles? Quem encontrou Ernesto? Durante a leitura, percebi que o diário de Ernesto não era apenas um registro de sua vida, mas um aviso. Ele falava de presenças, de sussurros que o chamavam pela noite, de objetos que mudavam de lugar. Ele mencionava uma entidade que se alimentava de medo e solidão, crescendo mais forte a cada alma que se perdia dentro da casa. De volta à casa, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Eu me sentia vigiado o tempo todo, como se olhos invisíveis me seguissem por cada cômodo. O abajur começou a piscar, e a luz fez as sombras parecerem ainda mais longas. Naquela noite, um frio cortante tomou conta do ambiente, como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença opressora. E então veio o espelho. Ele estava em meu quarto, um objeto antigo e ornamentado, que pareciam ter uma vida própria. Ao passar por ele, notei que algo estava errado. Eu via a mim mesmo, mas ao fundo, um reflexo que não fazia sentido. Era como se alguém estivesse no quarto, bem atrás de mim, mas quando me virava, não havia nada. Todas as noites, a mesma figura surgia, cada vez mais nítida, cada vez mais próxima. Na quarta noite, algo novo aconteceu. Me deitei, o coração batendo forte de ansiedade. O silêncio era opressivo, até que, à meia-noite, um sussurro suave invadiu o ar. Marcos, era a mesma voz. O medo me paralisou, e, quando olhei novamente para o espelho, não vi apenas a figura embaçada. Agora, estava Ernesto.
Ele estava lá, com olhos vazios e um rosto deformado pelo tempo, preso no espelho. Sua boca se movia, mas o som não vinha dele. Era o mesmo sussurro que eu escutava todas as noites. Eles me encontraram, agora percebia, ele não estava sozinho. A cada noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, a figura de Ernesto se tornava mais nítida e suas expressões, mais desesperadas. Os outros começaram a aparecer também, sombras sem rosto, olhos famintos, como se estivessem em um festim eterno de desespero e dor. Eles estavam dentro do espelho, e não havia como escapar. A quinta noite chegou, e a casa estava mais fria do que nunca. Eu não conseguia dormir, e cada vez que fechava os olhos, ouvia sussurros mais altos, mais insistentes. Venha para nós, Marcos. A sensação de ser observado aumentava, e eu sabia que estava prestes a ser engolido por aquele pesadelo. As vozes eram um coro de lamentações, ecoando dentro da minha mente, invadindo meus pensamentos, consumindo meu raciocínio. Eles estão aqui, disse uma voz familiar, mas não era de Ernesto. Era como se as paredes da casa tivessem ganhado voz. Nosso tempo está se esgotando. Eu olhei ao redor, e o ambiente começou a se distorcer. As sombras dançavam freneticamente, e eu me sentia preso, incapaz de escapar daquela prisão maldita. Com o coração na boca, fui até o espelho, desesperado para confrontar a entidade que havia me prendido ali. Olhei fixamente, e o que vi me fez gritar. O reflexo não era mais meu. Era uma imagem distorcida, uma versão de mim mesmo, mas com olhos vazios, um sorriso maligno e uma expressão de dor profunda. Junte-se a nós, Marcos. Você é um deles agora. No momento em que as palavras saíram de sua boca, senti uma força invisível me puxando para o espelho. Minhas mãos se esticaram em direção à superfície fria do vidro, enquanto uma onda de pânico me dominava. Eu tentava lutar, mas era como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Meu reflexo começou a se contorcer, e as vozes sussurrantes se tornaram um grito ensurdecedor, clamando por mim. O espaço em volta se encheu de uma escuridão sufocante. O último pensamento que passou pela minha mente antes de ser absorvido pela escuridão foi o aviso de Ernesto: eles me encontraram. E então tudo ficou em silêncio. Se eu desaparecer, como Ernesto, quem será o próximo a ouvir o sussurro à meia-noite? Agora, enquanto estou preso aqui, no reflexo deste espelho, eu sou parte deles. E a casa aguarda pacientemente por sua próxima vítima. Havia uma lenda antiga entre os estudantes de uma escola secundária localizada em uma pequena cidade do interior. Ninguém sabia exatamente quando a história começou, mas todos conheciam o aviso: nunca ande sozinho pelos corredores depois do expediente, especialmente no corredor do terceiro andar. Ali, pendurado em uma parede antiga, estava um quadro que todos evitavam. Ele retratava uma mulher de época, de expressão severa, segurando uma rosa vermelha. Ninguém sabia o nome dela, e ao longo dos anos, a placa que identificava a pintura se desgastara, tornando impossível descobrir mais detalhes. A maioria dos alunos temia passar pelo terceiro andar. Diziam que, em noites de silêncio, o quadro parecia emitir um som suave, quase um sussurro, como se a mulher estivesse tentando falar. Alguns juravam que seus olhos o seguiam, enquanto outros afirmavam que ela mudava de posição quando ninguém estava olhando. Porém, até então, eram apenas boatos. Lucas, um aluno do terceiro ano, não acreditava nessas superstições. Era um garoto cético e sempre gostava de desafiar os amigos. Ele ouvia as histórias de terror sobre o quadro, mas achava tudo uma grande bobagem. Seus amigos o provocavam, dizendo que ele tinha medo de passar pelo corredor sozinho. Irritado e decidido a provar que tudo não passava de lenda, Lucas fez uma aposta. Ele passaria a noite na escola, sozinho, e tiraria uma foto do quadro para provar que nada de sobrenatural acontecia ali. Na noite marcada, Lucas ficou para trás quando todos os outros alunos e professores já tinham ido embora. O relógio marcava quase meia-noite quando ele subiu as escadas rangentes até o terceiro andar. O corredor estava escuro, exceto pela luz fraca de uma lâmpada que piscava no teto. A escola, normalmente cheia de risadas e conversas,
agora parecia um lugar completamente diferente, fria, silenciosa e opressiva. Ao se aproximar do quadro, Lucas sentiu um arrepio, mas ignorou. Isso é só coisa da minha cabeça, pensou. Ao chegar em frente à pintura, ele parou e observou mais de perto. A mulher no quadro, com seus olhos intensos, parecia muito mais vívida do que ele lembrava. Seu vestido antigo, detalhado com rendas, era meticulosamente pintado, e a rosa vermelha que ela segurava parecia quase real. Lucas, com a câmera do celular na mão, tirou uma foto. Olhou para a tela, satisfeito consigo mesmo. Nada de assustador. Só uma pintura velha. Mas, enquanto guardava o celular, algo fez seu estômago revirar. Ao erguer os olhos novamente para o quadro, ele notou uma mudança sutil. A rosa na mão da mulher agora estava caída no chão da pintura. Ele piscou, achando que era um truque de sua mente, mas, quando olhou novamente, a rosa permanecia no chão do quadro, e a mão da mulher estava vazia. Lucas engoliu em seco, mas ainda assim tentou manter a calma. Deve ser uma falha na pintura que eu não notei antes, disse a si mesmo em voz baixa. Mas então, ele percebeu outra coisa estranha, os olhos dela. Os olhos da mulher no quadro, que antes pareciam fixos em um ponto qualquer, agora estavam voltados diretamente para ele. Lucas deu um passo para trás, seu coração disparado no peito. Algo estava definitivamente errado. O corredor parecia mais escuro do que antes, e o ar estava denso, pesado, como se sugasse sua energia. Ele decidiu que já era o bastante. Pegou seu celular e começou a se afastar. Quando virou as costas para o quadro, um som quase imperceptível ecoou pelo corredor, um leve sussurro, como um nome sendo chamado. Lucas congelou. Ele ouviu direito? Virou-se lentamente, para seu horror, viu que a pintura tinha mudado novamente. A mulher não estava mais parada de forma serena, sua cabeça estava levemente inclinada para o lado, e sua boca estava aberta, como se estivesse tentando dizer algo. Desesperado, Lucas começou a correr pelo corredor, seus passos ecoando pelas paredes frias e silenciosas. Mas, por mais que corresse, parecia que o corredor não acabava nunca. O fim estava sempre à mesma distância. As luzes tremulavam, e a sensação de estar sendo observado aumentava. Ele não ousava olhar para trás, mas sentia, como se soubesse por instinto, que algo seguia. Uma presença fria e ameaçadora. Finalmente, ele alcançou as escadas, descendo de 2 em 2 degraus, o coração quase explodindo no peito. Ao chegar ao térreo, Lucas saiu correndo da escola sem olhar para trás. Quando chegou em casa, ofegante, tentou contar o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Disseram que ele estava apenas assustado pela atmosfera da escola à noite. Nos dias que se seguiram, Lucas evitou voltar à escola. Quando finalmente o fez, algo o atormentava. O quadro estava diferente. Agora, sempre que ele passava pelo corredor, parecia que os olhos da mulher o seguiam com ainda mais intensidade, como se soubesse o que ele havia visto naquela noite. Com o tempo, outras coisas estranhas começaram a acontecer na escola. Professores e alunos começaram a relatar incidentes inexplicáveis. Apagões constantes, objetos desaparecendo, sons de passos quando ninguém mais estava por perto. E, mais perturbador de tudo, os alunos começaram a perceber que a mulher no quadro continuava mudando. Às vezes, seu vestido parecia mais escuro, e em outras, seus olhos pareciam mais vívidos, quase vivos. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia esquecer: a rosa nunca mais voltou para as mãos dela. Com o passar dos meses, mais alunos começaram a sentir a estranha presença no terceiro andar. Alguns diziam ter visto sombras movendo-se pelas paredes, outros ouviram sussurros quando estavam sozinhos. E, em uma noite especialmente silenciosa, um estudante jurou que viu algo ainda mais perturbador: o quadro estava vazio. A mulher não estava mais lá. Ela havia saído da pintura. E agora, ela caminhava pelos corredores, em busca daquilo que havia perdido, ou de alguém para ocupar seu lugar.
Em uma pequena cidade cercada por uma densa floresta, havia uma lenda que todos conheciam, mas poucos acreditavam. Diziam que, à noite, a floresta sussurrava segredos obscuros e que quem escutasse os sussurros nunca mais voltaria a ser visto. Muitas pessoas desapareceram ao longo dos anos, e os habitantes sempre evitavam a floresta após o anoitecer. No entanto, para um grupo de amigos inseparáveis, Gabriel, Sofia, Tiago e Beatriz, a curiosidade superava o medo. Em uma noite de lua cheia, decididos a desafiar a superstição, eles se encontraram em frente à floresta. Armados com lanternas, câmeras e um espírito aventureiro, entraram na mata, rindo e fazendo piadas, mas conforme se aprofundavam, a atmosfera mudava. O riso logo se transformou em um silêncio tenso, e os sons da floresta pareciam desaparecer, como se algo os estivesse observando. Ao atravessarem uma pequena clareira, os amigos pararam. A sensação de desconforto aumentou, e um frio inexplicável os envolveu. O vento sussurrava entre as árvores, e a luz da lua filtrava-se de maneira estranha, criando sombras que dançavam ao seu redor. Foi então que começaram a ouvir os sussurros, um som baixo e quase melodioso, mas que trazia uma sensação de perigo. Gabriel, venha, dizia a voz, ecoando entre as árvores. Gabriel, que sempre foi o mais ousado do grupo, parecia hipnotizado. Ele pegou sua câmera e começou a gravar, acreditando que seria um ótimo conteúdo para o canal deles. Isso vai ser incrível, exclamou, enquanto seus amigos tentavam convencê-lo a voltar. A cada passo que dava em direção à floresta, os sussurros aumentavam, como se a própria floresta estivesse chamando por ele. É só uma gravação, não é real, insistiu Gabriel, ignorando o medo crescente nos rostos de seus amigos. O grupo, temendo o que poderia acontecer, decidiu ir embora. Gabriel, venha conosco, gritou Sofia, mas ele não os ouviu. O grupo hesitou por um momento, mas o medo os venceu, e eles correram para a saída da floresta, deixando Gabriel para trás. Quando finalmente chegaram à borda, perceberam que Gabriel não os havia seguido. Eles gritaram por ele, mas não houve resposta. Com o coração pesado e preocupados, decidiram voltar à cidade e alertar os adultos. A floresta está amaldiçoada, gritou Tiago, seu olhar refletindo a angústia. Na manhã seguinte, um grupo de busca foi organizado, mas a floresta parecia viva, como se estivesse guardando um segredo. Horas se passaram, e a tensão aumentava, mas não havia sinal de Gabriel. Quando o sol começou a se pôr, um dos homens da busca, um velho da cidade, se lembrou da lenda. Ele sussurrou para os outros, se ele ouviu os sussurros, já era. Desesperados, os amigos não podiam acreditar que Gabriel havia desaparecido. Após semanas de busca sem sucesso, a floresta voltou a ficar em silêncio, e a vida na cidade seguiu em frente, mas a ausência de Gabriel pesava no coração de todos. Cada vez que alguém passava pela floresta, o silêncio parecia mais profundo, e os sussurros se tornaram lendas, murmuradas entre os moradores. Meses se passaram, e o grupo de amigos tentou seguir em frente, mas a dor pela perda de Gabriel nunca desapareceu. Uma noite, enquanto se reuniam na casa de Beatriz, começaram a compartilhar histórias sobre os bons momentos que passaram com Gabriel. De repente, ouviram um sussurro vindo do quintal, um som que fez seu sangue correr frio. Gabriel, chamou Sofia, a voz tremendo. O sussurro voltou, venham, eu estou aqui. O ar ficou pesado, e os rostos dos amigos se tornaram pálidos. Eles olharam pela janela e viram uma sombra se movendo entre as árvores, na borda da floresta. A voz de Gabriel soava mais clara do que nunca, quase como se estivesse em suas mentes, puxando-os para a floresta. Cautelosamente, decidiram investigar. Ao abrir a porta, a brisa noturna trouxe consigo um cheiro enjoativo de terra molhada e algo mais, uma pungência que os fez hesitar. Mas a curiosidade e a necessidade de saber o que havia acontecido com Gabriel superaram o medo. Vamos, só para ver, sugeriu Tiago, tentando esconder seu pavor. À medida que se aproximavam da floresta, os sussurros se tornaram um coro, uma sinfonia de vozes que ecoavam em suas mentes. Venham, eu estou aqui, venham brincar, imploravam. Eles hesitaram por um momento, mas o chamado de Gabriel era irresistível. Com passos hesitantes, cruzaram o limiar da floresta, prontos para descobrir o que a floresta realmente guardava. Dentro da mata, a escuridão parecia viva.
As sombras dançavam de maneira frenética, e os sussurros os envolviam. Gabriel, gritou Beatriz, mas a floresta respondeu apenas com risadas suaves e ecoantes. Ao se aprofundarem, começaram a perceber que as árvores estavam cobertas por marcas estranhas, como se tivessem sido esculpidas por garras. O ar ficou mais denso, e uma sensação de desespero os envolveu. Precisamos sair daqui, gritou Tiago, mas antes que pudessem recuar, uma figura apareceu diante deles. Era uma silhueta indistinta, mas tinha os olhos de Gabriel, brilhando com uma luz sinistra. Por que vocês demoraram tanto? Disse a figura, sua voz uma mistura do que era e do que se tornará. Gabriel, perguntou Sofia, sua voz embargada. Você está bem? A figura sorriu, mas havia algo de errado. Eu estou livre, mas vocês estão tão perto de serem parte da floresta quanto eu. E com essas palavras, as árvores começaram a se mover, criando um caminho tortuoso que levava ainda mais fundo na escuridão. Os amigos tentaram correr, mas a floresta parecia viva, as árvores se fechando ao redor deles. O medo tomou conta, e eles gritaram, mas seus gritos foram engolidos pelo sussurro que agora se transformava em um grito ensurdecedor. Vocês não podem escapar. Venham brincar para sempre, ecoava. No último momento, Beatriz encontrou a coragem e gritou, Gabriel, lute contra isso. Volte para nós. A figura hesitou por um breve instante, e os amigos aproveitaram a chance para correr. As árvores se moviam freneticamente, mas conseguiram encontrar o caminho de volta. Quando finalmente cruzaram a borda da floresta, a figura de Gabriel desapareceu entre as sombras, e o sussurro finalmente se calou. Eles caíram no chão, ofegantes e em choque. Mas algo não estava certo, e enquanto se levantavam, perceberam que o sussurro agora não vinha mais da floresta, mas de dentro deles. Cada um começou a ouvir uma voz, fraca, mas inconfundível, venham, eu estou aqui. Eles tentaram ignorar, mas a sensação de que a floresta não os deixaria em paz nunca mais começou a se instalar. O horror da noite os perseguiu, e nas noites seguintes, sempre que se reuniam, as vozes sussurravam de forma mais insistente. Até que, uma por uma, as pessoas começaram a desaparecer. Cada desaparecimento era seguido por um sussurro, e a floresta parecia se alimentar do medo e da dor. Sofia foi a primeira, então Tiago, e finalmente Beatriz. E quando o último amigo foi embora, a floresta ficou em silêncio, como se estivesse satisfeita. Mas sempre que a lua cheia iluminava a floresta, os sussurros começavam novamente, e as vozes de Gabriel, Sofia, Tiago e Beatriz ecoavam entre as árvores, chamando por novas almas para se juntar a elas, para brincar para sempre. Porém, a história não terminava ali. Aqueles que passavam pela floresta em noites de lua cheia relatavam ter visto figuras escuras entre as árvores, sombras que dançavam na luz da lua, sempre sussurrando os nomes de suas vítimas. Alguns tentaram ignorar os rumores, mas a curiosidade sempre vencia. Casais, amigos e até mesmo famílias inteiras se aventuraram a explorar o que havia se tornado uma lenda viva. Uma noite, um grupo de jovens decidiu acampar perto da floresta. Eles riam e contavam histórias de terror ao redor da fogueira, desafiando a lenda. Isso é só história, disse um deles, desdenhando da escuridão ao seu redor. Mas, à medida que a noite se aprofundava, os sussurros começaram a ecoar. Venham, eu estou aqui, chamavam as vozes, suaves e sedutoras. Um dos jovens, Pedro, decidiu se aventurar para dentro da floresta, dizendo que queria filmar um vídeo para suas redes sociais. Seus amigos, relutantes, tentaram dissuadi-lo, mas Pedro estava determinado a mostrar que as lendas eram apenas histórias inventadas para assustar os mais fracos. Ele se afastou do acampamento, guiado pelos sussurros que se tornavam cada vez mais claros. A floresta parecia absorver a luz da fogueira, e, à medida que ele caminhava, a escuridão o envolvia. Pedro sentiu um frio na espinha, mas continuou, determinado a provar seu ponto. Olha, eu só vou até aquela árvore enorme e volto, gritou para seus amigos, que o observaram se afastar. Conforme avançava, os sussurros se tornaram mais intensos, misturando-se em uma canção hipnotizante que fazia o coração de Pedro acelerar. As sombras dançavam ao seu redor, e ele começou a sentir como se estivesse sendo guiado por algo invisível. Isso não pode ser real, pensou, tentando se convencer. Finalmente, ele chegou a uma clareira.
No centro, havia uma árvore colossal, com raízes expostas que pareciam garras, prontas para agarrá-lo. As vozes estavam agora em uníssono, murmurando seu nome. Pedro, venha brincar. Ele hesitou, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Pedro ergueu sua câmera e começou a gravar. Aqui estamos, na Floresta Assombrada. Ninguém acredita que isso seja real, mas aqui estão as provas, disse ele, rindo nervosamente. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, uma brisa gelada soprou, e as vozes se tornaram um grito ensurdecedor. Saia! Volte agora, gritaram as vozes, mas já era tarde. As sombras se aproximaram, formando figuras indistintas que pareciam estar se materializando. Ele tentou correr, mas as raízes da árvore se estenderam, prendendo suas pernas. Não, não, gritou Pedro, lutando para se libertar. Enquanto isso, seus amigos, preocupados com o silêncio, decidiram ir atrás dele. Ao se aproximarem da clareira, eles ouviram os gritos de Pedro, agora misturados com os sussurros. Pedro, gritaram, mas a floresta respondeu com risadas distorcidas e ecoantes. O medo tomou conta do grupo. Tiago, o mais ousado, tomou a frente. Vamos! Precisamos ajudar, gritou, correndo em direção à clareira. Beatriz e Sofia o seguiram, apavoradas, mas determinadas a salvar o amigo. Ao chegarem na clareira, ficaram paralisados pelo horror. Pedro estava preso às raízes, e as sombras se contorciam ao seu redor. Ele olhou para seus amigos, os olhos cheios de terror. Ajuda! Não deixem que me levem, gritou, sua voz cheia de desespero. As sombras começaram a avançar em direção a eles, e o ar ficou pesado. Rápido! Vamos puxá-lo, disse Beatriz, mas antes que pudessem agir, as vozes começaram a ecoar novamente. Venham, venham brincar, sussurraram, e uma sensação de paralisia tomou conta do grupo. Não podemos deixá-los nos pegar, gritou Tiago, buscando uma maneira de libertar Pedro. Ele se lançou para frente, agarrando as raízes e tentando puxá-las. Sofia e Beatriz se uniram a ele, e juntos eles lutaram contra a força da floresta. Mas quanto mais se esforçavam, mais as vozes se intensificavam, transformando-se em gritos ensurdecedores. Vocês não podem escapar. Venham brincar para sempre. O som penetrava em suas cabeças, e a floresta parecia se fechar ao seu redor. Por um momento, Beatriz teve uma ideia. Se chamarmos pelo nome de Gabriel, talvez ele venha nos ajudar, sugeriu, lembrando-se da lenda que envolvia a perda do amigo. Com um grito coletivo, eles chamaram, Gabriel. Venha nos ajudar. Um silêncio repentino caiu sobre a clareira. As sombras hesitaram, e as raízes de Pedro se soltaram um pouco. Aproveitando a chance, Beatriz se lançou para frente e conseguiu puxar Pedro, que estava em um estado de desespero e exaustão. Vamos, gritou ela, enquanto os outros o ajudavam a se levantar. Mas a floresta não estava disposta a deixá-los ir tão facilmente. As vozes agora eram uma cacofonia de desespero e raiva. Vocês não podem escapar. Vocês pertencem a nós. As árvores começaram a se mover, criando um labirinto de sombras e raízes que parecia tentar separá-los. Desesperados, o grupo correu de volta para o caminho que haviam entrado, mas a floresta parecia ter mudado. Cada passo que davam, as árvores pareciam se fechar, criando barreiras à sua frente. Não vamos conseguir sair, gritou Tiago, enquanto eles lutavam contra a escuridão. Quando o medo parecia insuportável, algo surpreendente aconteceu. Uma luz começou a brilhar através das árvores, e uma figura familiar apareceu, Gabriel. Ele estava ali, mas algo estava diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e um sorriso triste estava em seu rosto. Vocês têm que acreditar. A floresta se alimenta do medo. Não deixem que eles os dominem, disse Gabriel, sua voz ecoando na escuridão. Sigam-me. Eu posso ajudá-los. Motivados pela visão de Gabriel, o grupo começou a correr em direção à luz, seguindo-o através do labirinto de árvores. As vozes se tornaram gritos de frustração, mas a luz de Gabriel os protegia. Ele os guiou por um caminho que parecia impossível, mas que, de alguma forma, estava aberto para eles.
Então, o que você achou dessas 3 creepypastas? Conseguiram arrepiar você tanto quanto a mim? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, quem sabe eles também não vão se assustar. Adoraria saber a sua opinião, então deixe um comentário aqui embaixo contando qual história mais te deixou de cabelo em pé. E se você quer mais conteúdo assustador como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima, e lembre-se, o medo está sempre à espreita.